Olá pessoal, hoje nós vamos ter a continuação da nossa aula sobre números racionais. Para começar, nós vamos retomar algumas coisas que nós vimos na última aula. Então, os números racionais eles surgem da necessidade de representar quantidades menores que a unidade, isso é, que um inteiro. Então, quando nós precisamos representar algo que não é inteiro, nós utilizamos os números racionais. Os números racionais se dividem em positivos, que são os absolutos, e os negativos, que são os relativos. Os números racionais negativos sempre têm um sinal de menos na frente. E um número racional ele pode ser representado na forma decimal ou fracionária. Quando o número está na forma fracionária, ele é representado com dois números, um sobre o outro, separados por uma barra. O número de baixo é chamado de denominador e ele indica em quantas partes o inteiro vai ser dividido. Já o número de cima, que nós chamamos de numerador, ele indica o número de partes que vão ser consideradas dentro desse número do denominador. Então, por exemplo, o número 7/4 quer dizer que nós vamos pegar o inteiro e dividir em 4 partes, e dessas 4 partes nós vamos pegar 7. Então, se eu vou pegar 7, eu vou precisar de 4, e daí vai formar um inteiro, e mais 3 partes de um outro inteiro. Então, eu vou ficar com um inteiro e mais 3/4 do outro. Na forma decimal, o número é separado por vírgulas e a parte inteira é escrita à esquerda da vírgula, tá? Enquanto que a parte fracionária, que também nós chamamos de parte decimal, é representada à direita da vírgula. Então nós vamos ter a parte inteira, que fica aqui, e a parte decimal, que fica para cá. Na parte inteira nós vamos ter as ordens já conhecidas, então unidade de milhar, centena de milhar, dezena, unidade de milhar, centena, dezena, unidade, e depois da vírgula nós vamos ter novas classes, novas ordens que nós vamos ter: o décimo, o centésimo, o milésimo, o décimo milésimo, o centésimo milésimo, o milionésimo e assim por diante. E como nós temos essas duas formas de representação, nós podemos mudar a forma de escrita de um número racional, da forma fracionária para a forma decimal, que muitas vezes é mais útil para nós utilizarmos. Inclusive, nós vamos utilizar nessa aula de hoje. Então, por exemplo, se eu quero representar o número 31/8 na forma decimal, eu vou pegar o número de cima, que é o 31, e dividir pelo número de baixo. Então, 31 dividido por 8, aí eu vou fazer o processo aqui e vou ter 3,875. Então, essa é a representação decimal do número 31/8. Com isso, nós permitimos agora a ampliação da operação de divisão, permitindo divisões não inteiras, tá? Isso é, não exatas. E nós podemos acrescentar zeros à direita da vírgula quantas vezes for necessário, até que nós possamos ter uma divisão melhor. Bom, na aula de hoje, o que nós vamos ver? O que é o módulo de um número racional, o que é o simétrico de um número racional, como nós podemos comparar dois números racionais e como nós podemos representar um número racional na reta numérica e como essa reta vai nos ajudar a comparar esses números também, certo? Então, para começarmos, vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números racionais. Então, esses números que nós estamos estudando, eles vão formar um conjunto. Assim como os números naturais tinham um conjunto, que eram os números positivos, que nós já estudamos, o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos números negativos junto com os positivos. E agora, juntando tudo isso com os números racionais, que são as frações e os decimais, tanto os absolutos, isso é, os positivos, quanto os negativos, os relativos, nós vamos formar então o conjunto dos números racionais. Então percebam, nós temos os números naturais, que estavam aqui, que eram os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, os números que nós contamos normalmente, que são os números positivos. Nós aprendemos um pouco sobre os números negativos, que são inteiros, que juntos os dois formam o conjunto dos números inteiros. E agora, juntando com os números racionais, os números fracionários e os números decimais, nós vamos ter o conjunto dos números racionais. Bom, o módulo de um número racional, o que vem a ser isso? O módulo ele é a representação de um número racional sem o seu sinal algébrico, tá? Isso quer dizer que se ele é positivo ou negativo, ele vai perder o sinal. Nós representamos o módulo de um número
por duas barras que vão ficar ao redor do número. Um à frente e um atrás, um à esquerda e um à direita, certo? E o módulo, ele indica a distância que esse número está do zero, quando nós utilizamos a reta numérica. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns números ali. Os números menos 5 meios, que está aqui, e o número 5 meios, que está aqui, eles têm o mesmo módulo, tá? Porque se eu pegar esse menos 5 meios e tirar o sinal dele, ele fica exatamente igual a esse outro aqui, tá? Então, percebam, os dois vão ter o mesmo módulo, porque esse positivo aqui está sem o sinal já, e esse negativo, quando perder o sinal, vai ficar exatamente igual. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os números menos 1 meio aqui, e o número 1 meio, que também está aqui. Percebam, a distância deles, é fácil perceber aqui que eles têm a mesma distância do zero. Eles estão na metade do caminho aqui, cada um deles. Então, isso é a representação do módulo na reta numérica. O que vem a ser o simétrico de um número racional? O simétrico, que também é chamado de oposto, é um número racional que tem o mesmo módulo que o outro, mas que tem um sinal contrário. Isso é, o simétrico de um número positivo é negativo e o simétrico de um negativo vai ser um número positivo. Tá? E para nós representarmos o simétrico, nós podemos utilizar o sinal de menos na frente do número. Tá? Como o número normalmente já vai ter um sinal, nós vamos colocar parênteses para fazer essa separação do sinal simétrico do sinal algébrico. Tá? Então, por exemplo, tem aqui menos, abre parênteses, mais 3/5. Isso daqui significa o simétrico do 3/5 positivo. Então, o simétrico do 3/5 positivo vai ser o 3/5 negativo. É pegar o mesmo número, só trocar o sinal. Tá? E assim por diante. Então, nós vamos ter aqui o simétrico do menos 6/7. Vai ser o mais 6/7. O simétrico do mais 21 vai ser o menos 21. O simétrico do menos 9 vai ser o mais 9. E o simétrico do zero? Bom, o simétrico do zero é um caso à parte, por quê? Porque o zero, ele é um número neutro, isso é, ele já vem sem sinal. Então o simétrico do zero é o próprio zero. Então ele não tem simétrico, na verdade. Ele é ele mesmo, o simétrico dele. Bom, como é que nós vamos comparar dois números racionais? Quando nós precisamos saber entre dois números racionais qual é maior, nós primeiro vamos utilizar a escrita decimal. Por quê? Porque através da escrita decimal fica mais fácil de fazer a comparação. Quando eles estão na escrita fracionária é um pouco mais complexo. Então, o método mais simples é mudar para a escrita decimal para que nós possamos fazer a comparação desses números. Depois que eles já estão na escrita decimal, seja porque eles já vieram assim, ou porque eu fiz a conversão deles para a escrita decimal, aí nós vamos ter algumas situações para poder fazer a comparação. Primeiro, é o caso em que os dois números são positivos. Tá? Quando os dois números racionais são positivos, nós vamos primeiro analisar a parte inteira do número. Tá? Isso é, a parte que vem antes da vírgula. Se algum deles tiver um número antes da vírgula maior que o outro, eu já sei que aquele número é maior, porque os dois são positivos, então nos números positivos é bem fácil de fazer essa comparação. Tá? Então, por exemplo, o número 15,3 positivo e o número 12,72 positivo, como esse daqui é 15 antes da vírgula, esse daqui é 12 antes da vírgula, esse daqui é maior do que este. Tá? Lembrando que o símbolo aqui de maior, o lado aberto sempre aponta para o lado maior, né? Então, nesse caso, o 15,3 é maior do que 12,72. Agora, se eu vou comparar aqui 9,51 e 21,51, os dois são positivos. Então, 21 ele é maior que o 9. Então, neste caso, eu tenho que esse daqui, na verdade, o número 9,51 é menor do que 21,51. Bom, se os dois números possuírem a parte inteira iguais, agora nós devemos fazer a comparação das partes decimais. Isso só é necessário quando a parte inteira é igual. Se a parte inteira for diferente, a gente já faz a comparação direto com as partes inteiras. Quando as partes inteiras são iguais, nós vamos começar a comparar o número
dígito por dígito aqui. Cada casa decimal com cada casa decimal, certo? Então aqui, mais 18,5 e mais 18,2. Como o primeiro número que vem depois da vírgula aqui é 5 e o primeiro número que vem depois da vírgula aqui é 2, então é fácil perceber que o 18,5 é maior que o 18,2. Agora percebam, eu tenho aqui 8,71 e 8,77. Aqui, como é 1, percebam, o 8 é igual, o 7 é igual. O que muda aqui é o 1 e o 7 aqui, nesse caso. Então, neste caso, este daqui vai ser maior do que este, por quê? Porque aqui é 1 e aqui é 7. Tá? Então, 8,71 é menor do que 8,77. Bom, e agora esse caso aqui, 13,5 e 13,25. Então, o 13, que é o primeiro número, que é o número que representa a parte inteira, é igual. Aí nós vamos começar a comparar cada casa decimal. Se nós formos olhar todo esse número aqui, parece que 25 é maior que 5, né? Mas como nós devemos comparar cada casa decimal, nós vamos comparar o 5 com o 2 somente, não com 5. A gente esquece esse 5 aqui e vai comparar só com esse 2. Como 5 é maior do que 2, então a gente tem que 13,5 é maior do que 13,25. Um outro processo que nós podemos imaginar para fazer essa comparação é o de igualar a quantidade de casas decimais. No caso aqui nós temos 2 casas decimais, aqui nós precisaríamos ter 2 também. Para que tivesse 2, nós vamos colocar um 0 aqui. E daí fica fácil, nós percebemos que, como aqui vai ter um 0 a mais, vai ficar 50. E aqui, como é 25, 50 é maior que 25. Um outro exemplo aqui, 0,6154 e 0,63. Perceba, aqui tem muitas casas decimais, aqui só tem 2. Então, o 6, ele é igual, né? Mas aqui nós já temos uma diferença nessa casa decimal aqui dos centésimos. O 1 centésimo é menor do que 3 centésimos. Então, neste caso, este número aqui vai ser maior do que os 0,6154. Ok? Bom, e quando nós temos números negativos? Nos números negativos, o processo se inverte. Quando nós vamos fazer a comparação, o número que tem maior módulo, isso é, o número parece maior, ele é menor, tá? Então, nos números negativos, o número de maior módulo é menor do que o número de menor módulo. Então, tudo aquilo que nós vimos, percebam que eu usei os mesmos valores aqui, nós só vamos ter o processo ao contrário. Então, menos 15,3 e menos 12,72, 15 é maior que 12. Neste caso, este número vai ser menor do que este, porque nos números negativos a ordem é inversa, tá? Então, o número que parece menor, ele é maior. Mesmo processo aqui, menos 9,51 e menos 21,51. Esse daqui parece que é maior do que este, mas nos números negativos a ordem se inverte, então esse fica sendo maior. Aqui o processo é semelhante, percebam, nós vamos utilizar a mesma regra que nós utilizamos para os números positivos, só mudando a lógica de que o número que parece que é maior, ele vira menor, tá? Então, 18,5 é aparentemente maior, então ele vai ser menor do que o 18,2. Mesma coisa aqui, 8,71 e 8,77. Então, o 8,71 vai ser maior do que o 8,77 porque ele parece que é menor. Aqui o mesmo processo, eu posso colocar o 0 aqui para fazer a comparação e eu vou perceber que o 13,25 é maior, ou que o 13,5 é menor do que o 13,25. E aqui o 0,6154 e o número 0,63. Esse daqui, como parece que é maior, né, como a gente viu ali no caso dos números positivos, ele vai acabar sendo menor. Então, o 0,6154 é maior que o 0,63. Bom, e quando eu tenho que comparar um número positivo com um número negativo?
Quando nós temos que comparar um número positivo com um número negativo, o processo é mais simples ainda. Por quê? Um número positivo sempre é maior. Não importa os módulos dos números. O que importa é o sinal. O sinal é positivo, o número é maior. O sinal é negativo, o número é menor. Tá? E aí algumas observações aqui. Todo número positivo é maior que zero, então não preciso fazer comparação também com zero. E todo número negativo é menor que zero. E daí vem o motivo por que todo número positivo é maior que negativo. Então, vendo aqui, 15,3 positivo e 12,72 negativo. Esse daqui é maior porque é positivo. 9,51 negativo e 21,51 positivo. O 21 é maior porque ele é positivo. Aqui o 18,5 e o 18,2, esse é negativo, esse é positivo. O positivo sempre é maior. 18,71 e 8,77. O 8,77 é maior do que o 18,71 por causa do sinal. 1,5 e menos 13,25. 1,5 é maior, apesar de haver uma grande diferença nos módulos dos números aqui. Ainda assim, esse é maior. E aqui uma diferença mais gritante ainda, 0,63 e 615,4. Apesar de o módulo desse número ser bem maior, ainda assim o 0,63 é maior. Basta nós imaginarmos assim, né? Se nós tivermos uma conta no banco, o que é melhor para nós? Ter um saldo de 0,63 centavos positivo ou estar devendo R$ 615,4 no banco. Aí nós vamos perceber que é melhor ter um saldo positivo pequeno do que estar devendo muito, né? Bom, e como é que nós podemos representar o número racional na reta numérica? Primeiro, nós devemos determinar entre quais números inteiros ele está localizado. De novo, a ideia de fazer a conversão quando o número está na forma fracionária é muito útil nesse caso. Então, se o número está escrito na forma de fração, nós vamos mudar para a escrita decimal para que nós possamos ter bem definido ali qual é a parte inteira do número. Depois, nós vamos posicionar o número na reta entre o número inteiro que possui aquele valor, isso é, a parte inteira do número, e o próximo número, no caso, o sucessor em módulo, tá? Então, se for positivo, é simplesmente o sucessor. Então, se é mais 2, alguma coisa, então ele vai ficar entre o mais 2 e o mais 3. Agora, se ele for negativo, menos 2, alguma coisa, ele vai ficar entre menos 2 e menos 3. Percebam que o menos 3 não é o sucessor do menos 2, mas mesmo assim é o número que nós devemos utilizar. Tá? E depois nós vamos analisar para ver em que posição ele deve ficar, se mais perto do número ou se mais perto do seu sucessor imaginário ali. Então, nós vamos fazer o exemplo aqui. Vamos posicionar os números na reta numérica. Mais 8 quintos, menos 2,9, menos 7 terços, mais 0,4, menos 1 quarto, mais 5,125, mais 2 terços e menos 1,79893. Então, simplesmente por vista, fica difícil assim de fazer esse posicionamento. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer é fazer a escrita decimal desses números, daqueles números que são necessários, no caso as frações aqui, porque os números decimais que já estavam na forma decimal são mais simples. Percebam, eu peguei e subdividi a reta numérica aqui em partes menores, tá? Inclusive marcando o meio aqui, né? Então, nós tínhamos antes 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3, 4 e 5 positivo, né? E agora nós temos aqui essas subdivisões para que nós possamos ver exatamente onde vão ficar posicionados. Isso daqui é um processo para simplificar, para tentar ajudar. Então, nós vamos primeiro posicionar aqui o número mais 1,6. Então, como no caso mais 8 quintos, a forma decimal dele ficou mais 1,6, nós vamos posicionar ele
Como a parte inteira dele é mais 1, nós vamos posicionar ele entre o 1 e o 2. Em que posição? Percebam, aqui nós temos os décimos, né? Então, se aqui é o 1, aqui seria 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, aqui no pontinho vermelho, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e 2. Não existe 1,10, tá? E a mesma coisa vai ter aqui entre cada um deles. E aí, o mais 1,6 vai ficar, então, mais ou menos aqui, ó. Então, aqui fica o mais 8/5. Próximo número é o menos 2,9, já está na forma decimal. Então, como ele é negativo, ele fica para aqui. Aqui está o menos 2. Como ele é menos 2,9, então, os números da ordem do 2, alguma coisa ficam entre menos 2 e menos 3. Como ele é menos 2,9, ele fica aqui, o mais perto possível do 3, tá? Aqui está a nossa setinha indicando que aqui fica um número menos 2,9. Agora o número menos 7/3. A forma decimal dele é menos 2,3 com um traço em cima, que é a mesma coisa que 2,33333, esses 3 aqui seriam infinitos. Então, onde é que eu vou posicionar ele? Ele fica na base do menos 2, percebam, de novo ele vai ficar aqui nessa região, entre menos 2 e menos 3. Só que agora, ele vai ficar um pouquinho antes do menos 2,5, né? Aqui nós temos menos 2,5, menos 2,4, aqui seria menos 2,3. Então ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. No meio do caminho aqui entre o 2,3 e o 2,4, negativo. Então aqui fica o menos 7/3. O 0,4 positivo. Nós temos aqui o 0, aí nós vamos ter 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4 vai ficar aqui. Então esse é o 0,4 positivo. O número menos 1/4, que é a mesma coisa que menos 0,25, fazendo a divisão. Vocês podem fazer essa divisão depois se quiserem aí. Então, dá menos 0,25. Os números menos 0 alguma coisa, eles ficam aqui, entre 0 e menos 1. Tá? Então, é 0,1 negativo, 0,2 negativo, 0,3 negativo, 0,4 negativo, 0,5 negativo. Onde é que vai ficar o 0,25 negativo? Aí que entra a questão. Nós vamos olhar somente para a primeira casa aqui. É 0,25, né? Então nós vamos procurar aqui entre o 0,5 e o 0. Então vai ficar aqui 0,1, 0,2, ele vai ficar aqui entre o 0,2 e o 0,3. Bem no meio, tá? Aqui fica um menos 1/4 então. Então percebam, eu vou olhando casa por casa. Então isso daqui é a mesma coisa que olhar 0,2 negativo. Mesma coisa ocorre aqui, número mais 5,125. Percebam, não tem 125 partes aqui, entre o 5 e o 6. Então eu vou olhar somente para o primeiro número depois da vírgula, que é o 5,1. Então ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, 5,1, e aqui seria o 5,2. Então ele vai ficar nessa parte aqui, mais precisamente nessa posição aqui, bem pertinho do 1, porque ele é 5,125. Tá? Próximo número é o mais 2/3, e a representação decimal dele é 0,6 traço, ou a mesma ou também mais 0,66666, esse 6 aqui também é infinito. Então ele vai ficar entre o 0 e o 1. Então nós vamos ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 no vermelhinho, 0,6 é aqui, e aqui é o 0,7. Então ele vai ficar entre o 0,6 e o 0,7. Mais perto do 0,7, porque ele já passou da metade. Então fica ali o 2/3, tá? Nessa parte aqui mais ou menos. E por último, o número menos 1,79893. Então ele é menos 1, alguma coisa, ele vai ficar entre menos 1 e menos 2. Como ele é menos 1,7, ele passa do 1,5 aqui. Então é 1,6, 1,7 e 1,8. Percebam, ele está entre 1,7 e 1,8
mais perto do 1,8, né? E aí fica aqui o nosso número, menos 1,79893, ok? Então percebam um detalhe, os números menores, eles sempre ficam mais à esquerda, então nós podemos fazer inclusive aqui uma graduação entre eles. Este é o menor de todos os números que estão aqui na nossa reta numérica, depois vem o menos 7 terços, depois o menos 1,79893, depois o menos 1 quarto, o mais 0,4, mais 2 terços, mais 8 quintos e o mais 5,125. Com a reta numérica fica bem fácil de fazer a comparação entre dois números. E aqui nós conseguimos perceber que todo número negativo é menor que qualquer número positivo, né? Vamos para a nossa revisão. O módulo, que é representado pelas duas barras de um número racional, faz com que o número fique sem sinal algébrico. O oposto ou simétrico de um número racional é um número racional que possui o mesmo módulo, isso é, os mesmos algarismos, mas que tem o sinal contrário. Troca o sinal dele. Para comparar números racionais, devemos primeiro escrevê-los na forma decimal. E aí nós vamos ter assim, o maior número entre dois números positivos é o que tem maior módulo, tá? Então, dois números positivos é fácil comparar, só olhar o maior módulo. Quando nós vamos para os números negativos, o maior módulo entre dois números negativos é o que tem o menor módulo, tá? Então, quando nós vamos comparar números negativos, a ideia se inverte. O que parece maior é menor. E quando nós vamos comparar um número positivo e um número negativo, o número positivo sempre é maior que qualquer número negativo. Ok? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.